nine, eight, seven, six, five, four, three, one. Olá, pessoal. Estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Legal. Muito boa tarde, pessoal. Estamos começando o nosso penúltimo painel do Perint Week, né? Hoje é dia 6 de setembro e o painel das 14 horas está começando agora. Então, queremos já agradecer a audiência de quem está entrando e das pessoas que vão entrar aí no decorrer. Estamos transmitindo aqui este painel através do Zoom e também da plataforma do YouTube. E o tema que nós vamos falar hoje é um tema bastante interessante para a gente, pessoal. É um tema de formação do profissional em GRC. Ao longo de todos esses dias de evento, nós falamos dos temas de auditoria, gestão de riscos, compliance, controles internos, continuidade de negócio. Abordamos diversos temas e uma pergunta que nos fazem até com relativa frequência: e como é que é a condição do profissional de GRC, né? Então, é sobre esse assunto aí que a gente vai falar a respeito do quanto que ele ganha, como é que ele faz para se formar, enfim, como é que o mercado vê isso. E nós trouxemos hoje aqui, por enquanto, dois profissionais do mercado. Pode ser que chegue ainda um terceiro, que ele está em voo, que é o Fernando, e a gente já já vai falar deles. Mas eu vou fazer aqui, antes da apresentação, dos convidados, eu vou fazer aqui uma leitura, tá? Uma breve leitura sobre este nosso painel, tá bom? Olha só, pessoal, afinal de contas, o que faz um profissional de GRC? Qual é o tamanho dos times de GRC dentro das empresas? Quanto, em média, recebe um profissional de GRC nos dias de hoje, atualmente, né? Os profissionais de GRC, governança, riscos e compliance, estão em amplo crescimento nas empresas. É comum ouvirmos que as áreas de governança e controle fazem parte de um mercado verde, pois para todos que atuam, que estão envolvidos com esse, é possível identificar a expansão natural das vagas, o aumento das áreas nas empresas que somente agora adotaram o GRC. Muitas empresas viveram, passaram muitos anos, muitas vezes por não ser um segmento regulado, por exemplo, não tinham uma área de GRC, mas resolveram adotá-lo, né, mais recentemente. Bem como também o crescimento das consultorias nos temas correlatos à GRC, os cursos de formação ou capacitação. É notório que os segmentos regulados apresentam maior quantitativo de áreas de GRC, pois precisam ter respostas mais rápidas para as atividades que exigem conformidade. Da mesma forma que há o crescimento global de companhias que pertencem a um mercado regulado também. Isso também vem crescendo. Bom, em média, pessoal, respondendo aquela pergunta ali da quantidade de profissionais, qual o tamanho do time de profissionais, em média, as áreas de GRC possuem de 5 a 12 pessoas. Mas é importante frisar que se trata de uma média, né? Então, que colhemos com os nossos clientes esses números. Entretanto, nós também temos uma amplitude de áreas de GRC que vão de uma pessoa até 35 colaboradores. Tudo isso, né, é dentro de uma mesma empresa, pode ser, cujas áreas maiores sempre são auditoria e interna e riscos e controles também. Então, normalmente são maiores do que as áreas de compliance, do que as áreas de controles internos, enfim.
Sobre a remuneração, né? Agora respondendo ali a questão de, afinal de contas, quanto em média recebe um profissional de GRC atualmente, nós pesquisamos no site vagas.com e sobre essa remuneração para profissionais da área de GRC, né? De acordo com o Vagas, isso nos mostra uma faixa média de R$ 4.045 para analistas. Então é importante observar que isso nós estamos tratando de auditoria, riscos, compliance, tá? E tem um valor médio de R$ 15.113 para gestores, para gerentes, e esses valores são no formato de contratação CLT, não na contratação PJ, né, pessoa jurídica. Salários mais altos foram encontrados, mas são mais raros e fazem parte de posições dentro do ramo de RC com mais especialidades, mais expertises e carências maiores também. Nesse caso, chegamos a achar salários de até R$ 50.833 ofertados. E aí são para áreas de diretoria, superintendência, enfim, de grandes empresas. Então, se nós formos avaliar aqui, nós temos um salário mínimo na média de R$ 4.045 para um salário maior para os cargos executivos até na faixa de R$ 50.833, tá? Pois bem, agora que nós já falamos um pouquinho do quanto ganha no mercado esse profissional, já falamos também um pouquinho das características da quantidade de pessoas, enfim, eu vou apresentar os nossos participantes que estão aqui. E se porventura o Fernando chegar a tempo e se unir a nós, eu faço essa apresentação dele também. Bom, eu vou começar falando aqui Ladies First, né? Então, ela que é formada em contabilidade, tem MBA em gestão de projetos, já trabalhou por mais de 10 anos em Big Four, é membro da ABRAP, né, que é a Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, é membro também do Compliance Woman Comitê e é gerente executiva de Compliance, Riscos e Controles, além de ser DPO também na FAPS. A FAPS, que é a Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigado pela sua presença. Fica à vontade. Obrigada, Eduardo. É, bom, você falou um pouco como eu ia me apresentar, Ah, mas tudo então bem. pode falar outra Mas coisa assim, também. Vitor já se brincadeiras à prepara, vou fazer igual. Não, mas brincadeiras à parte, a FAPES é interessante falar da empresa, porque é um segmento bem específico, é uma empresa que faz a gestão do plano de previdência e do plano de saúde das empresas do sistema BNDES e também da própria FAPES, né? Então, aqui, relacionado ao nosso tema, quando a gente pensa em regulação, um arcabouço imenso de legislação, normas, etc., né? A gente tem que se atentar, além da legislação que é aplicável para todo mundo, também o que é emitido pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e o CNPC, na verdade, o Conselho Nacional de Previdência Complementar regula o segmento, mas é mais famoso, assim, conhecido falar da Previc. A Previc, ela Previc. exerce a fiscalização e a supervisão, e ela é membro do CNPC também. Então, às vezes, as Perfeito, pessoas têm essa dúvida, né? A gente está mais habituado a falar Previc. E, perfeito. enfim, estou há uns 14 anos nessa área, contando a experiência de auditoria externa. Então, cresci aqui, gosto muito do GRC no geral. E é isso. Bacana. Obrigada, muito obrigada pelo convite para participar desse painel. Nós que agradecemos aí, é uma honra, um prestígio ter a sua presença aqui também. Você está falando do Rio de Janeiro, certo? Isso, Rio de Janeiro. Diretamente Mas do Rio de Janeiro, não sou mas não é carioca, não. carioca. Se perceberam o sotaque. Exatamente, ela é mineira, né, pelo jeito. Sim, sim. Tá certo. Bom, então, continuando aqui com as apresentações, eu vou falar dele agora. Ele que é bacharel em administração de empresas, é pós-graduado em gestão de governança, riscos e compliance pela Trevisan.
ele tem MBA em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Ele já atuou na Ernest Young, né? Já trabalhou no grupo Brisanet e atualmente ele é coordenador de riscos e controles internos da Alvoar Lácteos, né? Ele também está numa terra abençoada, não é aqui em São Paulo, é outra terra, é Fortaleza, lá no Ceará. Vitor, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo também, meu amigo. Muito obrigado, Eduardo. Como eu falei, já estávamos conversando antes, né? É uma honra estar aqui, né, nesse evento na Perint, onde já passaram profissionais, onde eu tive professores, né? Como a gente estava falando, o querido professor Marcos Assi, Eduardo Pardini. Depois, às 16 horas, quem vai ficar aí? Muito bom também o próximo painel, né? Temos aí de compliance e gestão de terceiros, com o Luiz Lobo, que sou fã também aí, quem acompanha ele pelo LinkedIn ou em Exato. outros eventos, só fera. Então, agradeço aí a oportunidade para falar um pouco aí do GRC ao longo desses meus poucos 10 anos aí, mas bem vividos intensamente. Eu costumo dizer que eu não escolhi, eu fui escolhido aí para o GRC, né? Quando você está ali pela faculdade, você não pensa, vou Exato. para auditoria, vou para. E nem se falava nessa época de compliance ainda, além de corrupção no Brasil ainda não tinha, mas no exterior já tinha ações de compliance, né? E controles internos, era mais auditoria, mas pensava em outras coisas, mas o mundo de GRC me puxou aí. Quem me conhece sabe que eu adoro falar sobre o tema e adoro a profissão. Que bom, que bom. É ótimo ouvir isso. E eu acho que muitas pessoas que trabalham na área de GRC, Vitor e Ana, eles não escolheram, né? Acabou acontecendo. Comigo também foi assim. E eu conheço muitos profissionais que fizeram economia, que fizeram administração, que fizeram ciências contábeis, enfim. E a partir de outros cursos acabaram caindo aí na auditoria, na gestão de risco, nos controles internos, nas atividades de compliance, né? Então, acho que, de certa forma, ninguém, na sua juventude, de certa forma, pensou ou sonhou atuar nessa área, mas aí o caminho foi levando para isso e, de certa forma, foi abduzido aí para as áreas de GRC, né? Bom, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês também, só para comentar. Pode ser, e pode ser, né, não é certeza, que o nosso amigo Fernando Monfardini entre. Olha só que atividade mais peculiar dele. Ele é o gestor de compliance e é DPO também no Clube Atlético Mineiro, no Galo Mineiro, né? Para quem tiver aí na nossa audiência que for torcedor do Galo, enfim, né? Então, ele conta como é que ele fez para desenvolver a governança dentro do Galo. Entretanto, ele sempre disse que o Atlético Mineiro já tinha área de compliance, enfim, mesmo antes de se tornar uma SAF, uma Sociedade Anônima do Futebol. Mas vamos ver. Se ele entrar, eu o apresento e ele se junta conosco aqui nesse bate-papo. Se não, vamos conversar aqui, Ana, Vitor e eu, né? E eu já vou começar então aqui, pessoal, com as provocações. Ah, só uma coisa também, quero dizer para vocês que vocês podem mandar perguntas através do QA. Na medida do possível, nós vamos respondendo aqui, né, no transcorrer do nosso bate-papo. E quero dizer também que o Gabriel Bueno aqui na produção vai compartilhar os nossos LinkedIns também, tá? Então vocês terão ali a partir do webinar chat o LinkedIn do Vitor, da Ana e o meu LinkedIn também, bom? É, e aí, se o nosso colega Fernando entrar também, nós também vamos. Olha, ele até já colocou aqui o LinkedIn. Ele já até colocou o LinkedIn do Fernando Monfardini, tá? Então, se quiserem depois continuar esse bate-papo com a gente, tem esse canal aí que já foi criado. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos lá, porque como o Vitor falou, depois desse painel, teremos o outro painel, que vai ser o último painel do Perint Week. Painel este que vai ter a mediação do Leandro Burba e que vai ter aí a presença do professor Luiz Henrique Lobo,
Se eu fosse vocês, eu não perdia. O professor Luiz Henrique Lobo é um crânio, é uma das pessoas mais conscientes aí em termos de auditoria, gestão de riscos, compliance, eu conheço há alguns anos, enfim. Ele está ali, ó, no nível do Marcos Assi, do Eduardo Pardini e afins. Então, quem puder, assista também. Eu vou começar falando aqui, pessoal, o seguinte, né? Depois que nós já demos as informações a respeito de salários que podem ter, quantidades de colaboradores, né? Eu vou perguntar para o Vitor e para a Ana, qual foi a jornada deles até se tornar um profissional de GRC, para eles falarem um pouquinho da história, cada um deles, da história profissional, para chegar até onde eles chegaram. Eu já falei a formação, mas se eles quiserem dar mais detalhes, fiquem à vontade, vocês. E aí aproveitem para falar também sobre o ecossistema de GRC nas empresas de vocês. Fiquem à vontade. Ana, pode começar, por gentileza. Tá bom, Eduardo. Eu fiz administração também lá, bom, foi a primeira graduação, e eu me lembro de gostar muito da matéria de organização, o nome na época era Organização, Sistemas e Métodos, que fala muito de processo, fluxograma. Foi o primeiro momento que eu percebi essa identificação. E na época eu trabalhava em um escritório de uma confecção da cidade, lá em Minas, e sentia que o meu trabalho era pacato, eu não tinha espaço para crescer, natural, né, daquele tipo de trabalho. Então, assim que eu formei, comecei a buscar outras empresas e me interessei por essas empresas de consultoria. À época eu tinha muito consultoria, nem era auditoria em mente, porque na empresa que eu trabalhei já tinha passado por uns processos de consultoria para revisar nossos processos, otimizá-los, e eu achei muito interessante aquele papel ali, né? Eu como cliente, observando a condução dos consultores. Nessa minha busca, consegui uma oportunidade numa Big Four para trabalhar na auditoria independente, e aí eu estudei ciências contábeis, mas por essa demanda, porque ele tem um foco em demonstração contábil, e amei, assim, para você chegar a concluir se a demonstração contábil está em conformidade, não deixa de ser uma análise assim, com as normas contábeis, você tem que entender processos, entender o ambiente de compliance da empresa. Então, inicialmente ali, a gente já começa a ter contato com esse tema, e eu sempre achei muito interessante. A parte de Big Four também, ou qualquer consultoria, essas empresas que têm a possibilidade de você ver inúmeras outras empresas, à época me interessava muito, porque eu era recém-formada, eu queria conhecer muitas coisas, para até depois pensar em qual rumo eu vou seguir, né. Sempre Sim. gostei muito da área financeira. Sempre, assim, já me identifiquei de início, que você até comentou, Eduardo, empresas reguladas, né, tendem a ter uma coisa mais estruturada, até porque tem muita legislação específica, então me identificava e gostava dessa característica das empresas do ramo financeiro. Então, auditei inúmeras empresas do ramo financeiro e tive uma oportunidade de vir trabalhar na FAPES, trabalha com previdência, né, então grande parte da atuação aqui da empresa é gerir os investimentos mesmo dos nossos participantes e complementarmente a parte de saúde também, que é bem complexa e desafiadora, especialmente na parte de gestão de dados, né, a gente tem muitos dados sensíveis, então prezar pela privacidade das pessoas é algo que tem que estar na veia, né, na nossa mente, a gente tem que se preocupar muito com isso. E você comentou sobre a estrutura, né, aqui da FAPES. Hoje temos dedicadas, na minha área, que cuida de compliance, riscos e controles internos, nós temos 7 pessoas dedicadas aos 3 temas, e incluindo parte de proteção de dados pessoais também.
Na certo. auditoria na auditoria interna, né, na nossa estrutura, a gente tem a terceira linha também. Acho que atualmente temos 4 pessoas. É uma gerência mais recente aqui na empresa, acho que desde 2021, então tá crescendo, né, tá em linha com o que a gente vê no mercado. Perfeito. Essa robustez, né, do ambiente da segunda e da terceira linha. Então, se somar a sua área com 7 pessoas, mais a terceira linha com 4, GRC aí dentro da FAP são 11 pessoas ao todo. Sim, é, Perfeito, isso perfeito. mesmo. Você sabe, você E comentou. Não, pode falar, pode falar. não, eu ia comentar de uma coisa que eu acho muito legal, acho que outras empresas também, também têm, é o programa aqui a gente chama de programa de facilitação. Que é Hum, isso, a gente pede para cada área eleger um profissional por ano, para nos auxiliar ali nos nossos processos de monitoramento, né, de aculturamento também. Então essas pessoas recebem mais treinamento que as demais para ajudar a disseminar a cultura de compliance. Eu já vi em outras empresas, mas com outros nomes, né, de champion, disseminadores, isso eu acho muito legal, que é uma forma da gente conseguir ampliar a nossa atuação. Porque a gente sozinho, né, de GRC não vai conseguir proteger a empresa de tudo que é necessário. É importante esse aculturamento de toda empresa. Era isso que eu ia comentar. Não, isso é bacana, porque olha só, nós tivemos um painel também essa semana e, e eu ao todo estive à frente de 6 painéis como mediador, né? Assim como esse, 6 contando com este, que é o último que eu participo. Em um dos painéis, nós tivemos a Vanessa Anselmo, que é gestora de riscos e compliance lá no Carrefour, no Grupo Carrefour do Brasil. E ela fez esse comentário e eles também têm um representante de risco ou controles internos de compliance em cada área do Grupo Carrefour no Brasil. Eu, quando trabalhava no Bradesco, né, há bastante tempo, muitos anos atrás, também criaram a figura do agente de compliance, que era uma pessoa em Uhum, cada setor que era responsável pela atualização dos manuais de procedimento, que era responsável ali por dar algumas informações de principais riscos da área, e ele era uma espécie de intermediário com a área de compliance internamente. E o próprio gerente do setor nomeava o profissional que ele achava que tinha perfil para fazer isso. Eu também acho isso extremamente interessante, extremamente importante. Facilita o trabalho das áreas de conformidade, de compliance, gestão de riscos e controles internos, ter ali como se fosse um agente infiltrado, né? Na verdade, ele é daquela área, mas é uma pessoa que vai te apoiar e, ao mesmo tempo, você desenvolve esse tipo de conhecimento e desperta o interesse, eventualmente aí descobre uma aptidão e uma pessoa em outra área que está dentro, né? Que vai ser ali um porta-voz daquela área, né? Eu acho isso muito sim, interessante. Só um último comentário a respeito da sua fala, antes de fazer a mesma pergunta para o Vitor, é que você falou que na faculdade de administração você teve a matéria de organizações, sistemas e métodos, é isso, né? isso. Uhum, Na faculdade, eu também sou graduado em administração de empresas. Na faculdade, não tive essa matéria. Eu tive a matéria mesmo chamada TGA, que é a Teoria Geral da Administração, onde a gente estudou sobre Taylor, Henry Ford, Fayol, enfim. O meu professor Jonas Prado, ele era autor de livro, eu tenho o livro do professor Jonas até hoje, né? Mas já faz tantos anos, gente, já está fazendo quase 30 anos, eu fico pensando às vezes, será que o professor Jonas já morreu? Mas o livro dele era muito bom naquela época, né? Enfim, e eu fui ter contato com organizações e métodos no Bradesco também. Lá no Bradesco tinha uma área de OIM, área esta que era responsável, ficava dentro da Cidade de Deus, em Osasco. Ela era responsável, os profissionais dessas áreas visitavam os demais departamentos
e eles tinham, assim, como uma das incumbências, nos orientar e fazer os manuais de procedimento das áreas, e eles também tinham ali uma aptidão, uma proeficiência para fluxogramar as atividades daquele setor, daquela área, daquele departamento, né? Então, isso era, eu sei que tinham outras atribuições também, mas essa era, vamos dizer assim, a principal atribuição da área de organizações e métodos, ou OIM, como chamavam. Não sei se o Bradesco ainda hoje tem uma área de OIM, mas é muito interessante mesmo. Então, eu concordo com o que você falou. Isso é um pouquinho de um ponto de vista administrativo que a gente passa a ter interesse também, não é? Olha ele aí. Ele tá, Oi, gente, desculpa. olha só ele saiu do aeroporto, deve estar dentro de um Uber. Tá em Belo Horizonte? Tô no deserto aqui de novo. Tá no deserto de novo. Obrigado, Cara, Fernando, por ter entrado, por ter dado acabei um jeito aí. de Fica em descer paz. aqui. Desculpa, mas a correria, perdi várias reuniões, mas consegui chegar aqui a tempo. Não, tudo bem, sem problema. É um prazer ter você aqui. Então, fica aí que eu vou fazer uma apresentação para você, conforme eu fiz aqui para os demais colegas. E eu já volto com você, Vitor, tá? Bom, ele é bacharel em Direito, pós-graduado em Compliance, tem especialização em Compliance Regulatório pela Universidade da Pensilvânia, é professor de Faculdade de Direito em Vitória. Ele é professor de faculdade de Direito em Vitória e também ele é Compliance Officer e DPO do Clube Atlético Mineiro. É isso aí, o Galo Mineiro. Obrigado por você estar aqui, é um prazer você estar aqui com a gente, viu? O Fernando caiu? Enquanto eu estava falando, ele caiu? Acho que Ou ele sim, só Eduardo. se caiu? Eu É. não apresento mais ele quando ele voltar. Ele que vai ter que. Bom, vamos esperar ver se ele entra novamente. E Vitor, vai lá, meu amigo. Então, conta pra gente um pouquinho do que nós falamos aqui, do que a Ana contou sobre a sua jornada para se tornar um profissional de GRC, um pouquinho da sua história, e a gente vai vendo aí se a gente tem estabilidade de conexão com o Fernando, tá bom? Acho que ele Consegui voltou voltar. aí. Mas, Olha, eu Eduardo, fiz uma apresentação para você aqui, Fernando, tá é, bom? Enquanto Eu você. consegui ouvir. Obrigado, gente. Obrigado. Então, tá bom. Perfeito. A gente vai te acionando aí, a gente vai te cutucando. Diga lá, Vitor, por favor. vou explicar um pouco aí o porquê eu fui escolhido e não escolhi, né? Então, quando também igualmente como a Ana, comecei no mundo de RC mesmo, em Big Four, né, na UI, na Ernst Young. Mas antes eu havia feito um estágio em uma das engarrafadoras da Coca-Cola aqui no Nordeste, né, em Fortaleza. É a antiga nossa, hoje já ela já mudou, já está uma gigante, a Solar. E foi meu primeiro contato com grandes empresas, né? Então, com métodos, com processo, com política, código de conduta, essa palavra integridade, né? Que bicho é esse, integridade? E eu que escutava tanto falar ali nas cadeiras de filosofia ali pela universidade e vi isso na prática, né? Nessa grande empresa, nesse gigante. E aí botei na minha cabeça, não, o que eu quero é trabalhar em grandes empresas. Não sei o que eu vou fazer, mas eu quero trabalhar. Então, eu pratiquei e me inscrevi em vários programas de trainee, né? E um deles que eu passei foi o da UI, né? Da Ernst Young. E eu lembro, mais uma vez, porque eu não escolhi, uma das áreas que tinha foi advisory, né? Que é consultoria, não foi em assurance, né? Que é auditoria externa. Tinha uma área chamava PI, que era Performance Improvement, né? Melhoria de processo. Fascinante, era o que eu queria realmente, mas nessa época não tinha muito projetos aqui, né, em Fortaleza nessa área. Então, o que que eu fui fazer? Projetos de RC. Então, projetos de auditoria interna, de controles internos, de riscos, de compliance. Então, foi aí que eu fui adentrando nesse mundo aí do GRC, né? Então, assim, foi realmente e a gente está falando aqui com certeza para pessoas que estão querendo entrar também nesse mundo, e realmente foi uma escola, né? Eu aprendi bastante,
auditei, implementei programas também, em áreas de riscos, controles, compliance, né, auditando também processos. Então isso aí abriu muito aí a minha cabeça para esse mundo e foi onde eu gostei e realmente não decidi, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero exercer, né? Passei um tempo na UI, né, na Ernst Young, depois passei para uma outra empresa de bebidas também, né, que é a Diageo, né, que é dona de grandes marcas como a Johnnie Walker, eu acho que todos conhecem, a maior. E lá foi outro mundo também. Foi quando eu comecei a conhecer o tal do compliance, né? Até então, que ainda não tinha lei anticorrupção no Brasil, né? Mas já tinha um programa de compliance lá externo, né? No exterior. Então, todo o programa, as políticas, código de conduta, o porquê, né? E aí já elencando com riscos de integridade, né? O porquê que essas políticas existem, por que existe um código de conduta, por que existe um canal de denúncia, né? Não é só para dizer, falar, né, mal do outro, ou entregar, não, é realmente a voz ali do colaborador, tanto interno, tanto externo, para riscos, né, principalmente riscos que impactam a integridade aí da companhia, né? E como você bem falou, depois eu me aventurei, aí passei um tempo na Diageo e fui me aventurar a implementar áreas de riscos e controles internos em empresas que até então não tinham, né? E muito como foi na Brisanet, né? A Brisanet é uma empresa a nível Nordeste, né? Já tem mais de 1 milhão de clientes. Também entrou agora, além de banda larga, tem o 5G, né? De telecomunicações, com o leilão do 5G. Então está em as capitais e estados do Nordeste e eles estavam precisando de alguém para implementar a área de riscos e controles internos, né? Então foi a primeira vez que eu realmente entrei desde o início do zero e para liderar a equipe, montar processos, metodologia, ferramentas, né? Desse arcabouço aí de GRC focado em riscos e controles internos. E faz agora uns 2 meses, mais ou menos, fiz aí uma nova mudança. Estou na querida Alvoar Lácteos, né? Então não estou mais na Brisanet. E a Alvoar é uma empresa de laticínios, né? Empresa aí, uma indústria de alimentos, né? De laticínios, de iogurte, manteiga, leite, o HT, que a gente chama que é de caixinha, o leite em pó. Então, e uma indústria também igualmente como a Brisanet, também com regulamentações, Brisanet aí com a Anatel, né? Então, bem forte, relacionamentos e também regulamentação. E quando a gente fala do mercado de laticínios, aí temos muito forte o MAPA, apesar de não ser um órgão regulador, é o MAPA, porque ele tem essa tarefa em produtos de origem animais, né, e grãos também. E a Anvisa também, muito focada aí na questão de rotulagem, né? Então essa foi aí a minha bagagem, digamos, até aqui, né? E falando de estrutura, realmente, Eduardo, muda muito, né? De empresa para empresa, se é regulamentado ou não é, se tem capital aberto ou não, né? A gente Sim. falando no nível como foi, por exemplo, minha experiência na Brisanet, a gente iniciou com eu keep, né? E Uhum. eu acho que eu saí, quando eu saí já tinham acho que 4 pessoas já no setor, e aí a auditoria interna também, com mais gente, com compliance, então se a gente fosse fazer um somatório, poderia já chegar próximo de 10 lá, né? Hoje no Alvoar não é capital aberto, né? Mas estamos implementando, aí já vi o setor há um ano, e agora, né, estou eu e mais um analista, né, na área, mas temos a área de compliance também lá, e se formando aí comitês e também a área de auditoria interna e cercar todo esse ambiente de GRC. Perfeito, perfeito. Então, quer dizer, foi uma jornada, foi uma trajetória que você não imaginou lá no começo, mas que se desenhou muito bem e, pelo jeito, ainda está se escrevendo de uma forma que te agrada. Uma coisa que eu acho Mas, super importante, pessoal, é o que você falou agora, Vitor, o que a Ana falou antes. Vocês gostam do que vocês fazem, vocês se apaixonaram por essa atividade. Então, isso faz a diferença do profissional, como ele atua, a dedicação dele, a qualidade do trabalho dele, a qualidade do serviço dele, como ele trata os temas, como ele trata as pessoas que trabalham com ele. Então, é tudo uma questão de você realmente gostar, de você ser apaixonado por esse, assunto. Eu posso dizer também que eu gosto muito do tema e eu não tenho que reclamar, de como a minha vida aconteceu até cair nessa atividade também, né? Fernando, você acha que você consegue
contar para a gente como é que foi a sua jornada profissional até chegar aí no Galo, como gestor de compliance? Consigo, sim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Perfeito. Eu não consigo botar o backdrop aqui porque toda vez que eu tento eu caio. Então não vou tentar para não cair de novo. Tá bom. Então, como você disse, né, eu sou formado em Direito, mas eu não me identificava com a atividade de advogar, litigar, nunca, nunca fui muito chegado. E aí, no final da minha faculdade, a lei anticorrupção foi aprovada. Quando eu estava assim, já do meio para o fim da faculdade, eu comecei a me interessar sobre o assunto. Comecei a estudar o tema. Eu ainda não sabia assim o que era compliance, né? Lá na lei fala de programa de integridade. E aí, assim, bem engraçado, que eu digitei assim, áreas do direito promissoras sem litigância. E aí apareceu compliance e falei, olha, eu já estou estudando isso. E eu era do Espírito Santo, fui criado no Espírito Santo, mas eu sou do Rio. E aí eu tinha voltado para o Rio no final da faculdade e abriu a primeira pós no Brasil de compliance no Espírito Santo. Então, eu volto para o Espírito Santo, começo a estudar o tema em 2016, e aí eu começo a fazer alguns trabalhos. No Espírito Santo ainda era muito incipiente, pouquíssimas empresas faziam algo. Então, eu comecei a trabalhar até de forma voluntária pela comissão da OAB, eu era virei presidente da comissão, e também eu fui picado pelo bichinho do futebol já na época da pós, né? Eu sou um jogador de futebol frustrado, meu sonho era ter sido jogador, mas não foi possível. E quando eu estava fazendo a pós, vi uma vozinha assim, compliance no futebol, compliance no futebol. E aí eu escrevi a dissertação e transformei num livro e comecei a rodar, bater na porta de todos os clubes para falar do tema, falando com torcida, fazendo trabalho voluntário com os clubes, me envolvendo assim. Legal. Enquanto isso eu trabalhei na área hospitalar, na área de saúde, trabalhei em transporte e logística, fiz serviço como consultor para fintechs, meio de pagamentos, algumas outras empresas de outros setores também. E aí eu estava como subsecretário de controle em Vitória, já tinha feito um trabalho como consultor para o Vasco, estava encerrando lá, a gente fez um relatório de sustentabilidade e fez um trabalho de governança para eles se transformarem em SAF. E pela relação que eu tinha com algumas pessoas do Atlético, veio o convite para tocar a área de compliance no Atlético, no executivo lá. Isso em 2022. E estou até hoje, nessa difícil, porém recompensante jornada. Também sou apaixonado pelo que eu faço. Eu acho que o que diferencia a gente é que a gente tem um propósito, né? A gente trabalha com propósito. Isso é muito bacana. Às vezes é um trabalho difícil, é um trabalho delicado, mas é um trabalho que tem propósito. E as pequenas coisas assim, as pessoas vêm falar, nossa, como é que o clima tem melhorado desde que a gente começou a estruturar o programa. É recompensador, sabe? Excelente, excelente. A gente vai conversar mais ainda aqui na nossa continuação do nosso bate-papo, para você falar um pouquinho da questão do compliance no Galo, enfim. Se, por exemplo, o Galo contrataria para o seu compliance, para a sua área de governança, um pobre corintiano como eu, que está sofrendo com o time, mais que entende de GRC, aí depois você fala, não fala agora, entendeu? Bom, é o seguinte, eu quero perguntar para vocês o que que vocês acham quais são, né, as habilidades que um profissional de auditoria, riscos e compliance deve ter para atuar nessa área e como é que ele faz para desenvolvê-las, tá? O que que ele tem que fazer, então, para desenvolver? Então, começando sempre ladies first, por favor, Ana, pode começar. Beleza, Eduardo. Tem uma palavra que eu ouvi muito na minha carreira inteira, que é ceticismo profissional. Aquela coisa de você criticar o que está recebendo, né?
validar se aquela informação faz sentido, se não faz, não é porque alguém disse que é assim que precisa ser ou que deveria ser. Então essa capacidade de criticar e avaliar o processo, a implementação de uma regulação, acho que é uma característica muito importante e que eu busco, assim, para as pessoas aqui, para trabalhar em conjunto, né, quando a gente eventualmente faz processo seletivo, é uma característica muito importante que a partir dela a pessoa desenvolve outras coisas. Uhum. O relacionamento interpessoal também é importante demais, porque a gente não trabalha sozinho, precisa do apoio das pessoas das outras áreas, então precisa, além de se relacionar bem, se comunicar bem, deixar bem claro e fácil para o outro entender, às vezes, o que precisa ser feito, por que que precisa ser feito, né, para a gente não ser visto como uma área burocrática, preciso fazer isso só para cumprir lei. Não, para a gente entender os benefícios de um programa de integridade, de uma gestão de riscos em si. A grande preocupação é a gente que a empresa, né, atinja os seus objetivos. Então a gente está apoiando nisso tudo. Muita curiosidade, pessoa que leia muito, porque a gente precisa ler muita regulação, né, estar sempre atualizado. Hum, Acho que também buscar soluções ali, mostrar que é parceiro das áreas, que está junto, que quer resolver, né. Claro, dentro não de uma maneira que a gente vá prejudicar, por exemplo, cometer uma não conformidade com alguma regulação, seja algo externo ou até interno da própria empresa, mas buscando uma solução, eu gosto de falar até que sustentável, né, que lá na frente ninguém vai questionar que foi uma decisão que trouxe um malefício. No geral é isso. Você perguntou também como conseguir Como essas fazer para habilidades, né, desenvolver? Eu acho que de certa forma como você já desenvolver. falou, né? Porque a pessoa tem que ter curiosidade, tem que ter interesse, tem que É, ler. Eu acho que uma característica dos profissionais dessa área é o aprimoramento, o aprendizado constante, né? sim, Então, isso sem dúvida esse profissional tem que fazer a todo momento. Não tem como ser um profissional bom com o conhecimento só do passado. Esse profissional realmente precisa ler, se atualizar. E como tem a questão, hoje o nosso ramo de GRC, ele tem os aspectos regulatórios, que mudam com relativa frequência, e está muito relacionado também aos aspectos tecnológicos, e isso então muda muito mais rápido, é. né? Então eu entendo, vejo essa necessidade sim. Excelente, Ana, excelente. E você, Vitor, o que que você diria aí que o profissional dessa área tem que ser, tem que saber fazer, enfim, e como é que ele se desenvolve nesse sentido? Olha, Eduardo, eu separaria um top 5. Aí, claro, tem várias outras habilidades, concordo com todas as outras que a Ana trouxe, mas em primeiro eu traria o pensamento crítico e analítico, que eu acho que vai muito de acordo com o que a Ana falou, né? Aquele, não é que lá vem o chato, né? Não, mas a gente tem que realmente verificar aquela evidência, sei lá, qual foi a data, quando foi aprovada, quem executou, quem revisou, quem elaborou, princípios básicos aí de segregação de função. Então a gente tem que ter muito esse pensamento crítico e o analítico, né, para analisar aquela documentação, ou analisar aquela regulamentação, aquela lei, né, ou aquela base de dados que foi passado para a gente, né, para tratar ela. Outra que eu traria também é a atenção aos detalhes, né? Nos detalhes é onde moram alguns probleminhas, né? Então, quando a gente está atento aos detalhes do que a gente está ali mapeando, ou identificando, ou auditando, né, aquele processo, é onde a gente pode realmente identificar aquele problema, aquele risco, aquele issue e agregar valor para a companhia. Uma comunicação eficaz, né, também entraria, como a Ana também falou, saber se comunicar, saber se portar, né, com quem você está mapeando o processo, identificando riscos, ou auditando, né, tanto também seja com o analista, com o gestor, com o diretor, com membros de um comitê. Então, ter essa comunicação
clara, né, objetiva, e direta, eu acho que também é uma habilidade muito boa. Capacidade de negociação, não tem como, né? É difícil você falar do problema dos outros, né? Nem a gente gosta, né? Quando a gente é auditado também, eu como segunda linha, quando vem a terceira linha, eita, lá vou eu ter que me justificar, né? Mas somos segunda linha como riscos e controles e também estamos suscetíveis a isso, compliance também, né? Claro. Então, essa capacidade de negociar um plano de ação, né? Eu gosto muito quando eu falo, né, sobre o tema, que nós, como segunda linha, damos a recomendação, né? Quem vai elaborar o plano de ação é a primeira linha, né? É o dono do risco. Então, é saber negociar com ele para que ele minimamente nos entenda a nossa recomendação e atenda, porque a gente sabe que aquilo é pelo bem da companhia. Eu acho que aí que a capacidade de negociação faz o diferencial. E por último Perfeito. aí, mas não menos importante, flexibilidade. É, Vão ter ambientes que vai ser mais difícil extrair uma base de dados, ou até mesmo auditar, ou conversas difíceis, ou muito que passa, eu acho que a Ana já deve ter passado, o Fernando também, principalmente auditando, você monta aquele seu cronograma lindo e maravilhoso de entrevistas, né? Todo casadinho, com horário, com dia, chega um, desmarca, chega o outro, desmarca e vai virando uma bola de neve. Então você vai fazer, e aí? Vai atrasar teu projeto, vai atrasar o que você tinha programado, então você tem que ter uma flexibilidade para reagendar com o pessoal, falar com a alta administração também para negociar. Então essa flexibilidade também eu acho super importante. Perfeito. Gostei também muito. Você sabe que das coisas que você falou, me chama muita atenção o primeiro item do senso crítico, né? E do senso analítico. Acho que característica fundamental do profissional de GRC é ele ter um ponto de vista crítico sobre as coisas, né? Crítico não para ser chato, mas para analisar, para ponderar, para recomendar, e ele tem que ter posição. Ele tem que assumir uma posição, né? E com base no entendimento dele, enfim, claro, considerando as questões sempre do bom senso, enfim, né? Muitas discussões são subjetivas, né? Não tem um aspecto específico que dá a razão para A ou B, então tem que haver muito bom senso. Gostei da questão da negociação também, né? Muito bom também, Vitor. E você, Fernando? Diga lá, na sua opinião, para ser um profissional de GRC, o que que tem que fazer e como se desenvolve nesse sentido? O ruim de ser o último é que os dois primeiros acertam Já tudo, falam os falaram mais tudo. importantes, e aí você fica, você concorda. Mas para complementar um pouquinho, assim, no final das contas a gente está lidando com gente, né? Então gostar de gente é importante. Como os dois já falaram, o Vitor e a Ana, mas essa questão da negociação, do pensamento crítico, eu acho que a gente também precisa ter a empatia de se colocar na posição do cara que está na primeira linha, para entender por Perfeito. que que ele não está cumprindo aquilo, ou por que ele não está fazendo da forma que a gente acha melhor, o que está faltando recurso para eles, porque às vezes a recomendação nossa vai ser recurso humano, recurso financeiro para algum investimento, Sim, e o cara está refém ali. Então, essa parceria de se colocar no lugar do outro, eu tenho que fazer muito isso aqui, né? Porque a gente está uma cultura em construção ainda, né? Um clube centenário que virou empresa recentemente, era uma associação. Então, eu faço muito esse exercício e eu acho que a adaptabilidade também, o Vitor já falou isso, né? De você ter que se adaptar. E assim, a paciência e a resiliência é uma coisa que a gente tem que ter muitas vezes. Eu brinco muito nas aulas, quando eu dou, falando para o pessoal que eles têm que fazer a gestão da frustração, porque a gente tem que gerir frustração o tempo todo, que a gente às vezes tem um plano e é, todo mundo desmarca, porque todo mundo tem algum outro problema mais importante, que ele julga mais importante, ou porque faltou recurso, ou a tomada de decisão você não concorda e você precisa sofrer calado, que você também não pode ir contra a própria organização. Então, essa paciência, essa resiliência para gerir essa frustração, eu acho muito importante também.
Perfeito. Olha, gestão da frustração, você acabou de falar uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas eu acho que eu faço bem, eu sou corintiano, né? Então, a gestão da frustração nesse caso, minha é total, senão eu já estaria tomando ansiolíticos, essas coisas, mas vai mudar, gente. Tenho fé em Deus que vai mudar, né? Mas excelente, pessoal, muito bom a opinião de vocês a respeito aí de quais são essas habilidades necessárias e como desenvolvê-las. Mas aí eu já quero então engatar nessa mesma pergunta anterior para vocês. É, não existe faculdade de graduação para auditoria, para risco, para compliance, né? Entretanto, a gente sabe que tem sim vários cursos de extensão de graduação, pós-graduação, MBA, né? Entrando no LinkedIn de vocês, todos, de vocês três, nós já conseguimos ver uma série de cursos de extensão, pós-graduação ou MBA, né? O que não existe é a graduação mesmo, de fato, para a formação do profissional nessas áreas. Então, quais são as qualificações que vocês consideram indispensáveis ou ao menos necessárias para desempenhar essa função? Nesse sentido, gente, estou falando qualificação mesmo a partir de treinamento, de formação, de curso, né? E não mais essencialmente habilidade, como nós perguntamos anteriormente. Então, agora, Fernando, para te dar agora uma facilidade maior, começa com você, por gentileza. Pô, Opa, agora o medo é eu falar besteira, né? Agora eu não tenho Não. cola mais, pessoal. Assim, eu divido alguns cursos, tem curso para currículo e curso para aprender, né? Eu busco muito cursos que ofereçam uma formação prática. Eu lembro quando comecei, eu tinha dificuldade muito grande de entender na prática a gestão de riscos. Como é que eu aplico isso daqui? Porque não tinha teoria. Então, eu fui procurar cursos práticos para isso ironicamente, eu encontrei na Udemy um curso bem bacana de riscos, da ISO 31000. Eu acho Perfeito. importante também ter um entendimento forte dos frameworks, que eu acho que eles que dão o tom ali do que deve ser feito, mais do que o pessoal que inventa metodologia para publicação, você tem um norte ali, um standard, né, um padrão. Então, procurar formação que te dê um embasamento. Eu sou muito voltado a processos, é uma coisa que eu acabei adquirindo na minha experiência. Eu acho que facilita o trabalho do compliance, facilita o trabalho da gestão de riscos, né? Então, acho importante ter esse lado também de formação para voltar a processos. E, assim, até dando a dica aí para a galera que, às vezes, o orçamento tá apertado para fazer um curso. A gente tem bons cursos na Udemy, que são baratinhos e te dão uma boa base. E tem a plataforma da Coursera também, que te dá uma boa base. E fazendo merchan para vocês, eu gosto muito do curso do Básico Perfeito. É muito bom para a galera. Então, eu acho que Bom. buscar esses conhecimentos aí ajudam bastante. Excelente, excelente. Fica à vontade, Ana. eu estava com expectativa de ser o Vitor, hein? Mas Não, brincadeiras. Olha aí, ó. você, como você é mulher, você sempre vai ser primeiro ou segundo. Primeiro ou segundo. Não, não tem problema, gente. Em terceiro também não. Fica à vontade. Mas eu ia comentar basicamente dos frameworks também, do COSO, né? De gestão de riscos, que é o ERM, e o ICIF, de controles internos. Eu acho que ali a gente cria uma base grande de formação. Também ia falar da ISO 31000, acho que realmente esse conhecimento, independente de onde a pessoa vai obtê-lo, se ela focar nesses conteúdos, ela vai ter uma base sólida para seguir evoluindo no assunto GRC. Perfeito. E a gente estava falando até de livros, né, mais cedo, Isso, hoje me impressiona eu comentei do Kindle Unlimited, né? Que você isso. paga uma mensalidade que é baratinha ali para a Amazon
e tem acesso a Há muitos vários livros, livros. assim, é muita coisa. É E excelente tem a isso vantagem, mesmo. assim, para quem está A Amazon patrocina a interessado, gente, Amazon. Olha só, estamos é, falando aqui, ó, de um serviço legal seu, e é mesmo, o é Kindle incrível. Unlimited aí, você é muito bom, porque você paga um valor e tem acesso a vários livros de vários autores, e isso, de fato, facilita o acesso à leitura. Diga lá, Ana. E democratiza, né? Porque às vezes, por exemplo, eu já fiz cursos no Instituto de Auditoria Interna, o IA, que gostei Uhum, muito, mas é caro. sim, Eh, São valores mais altos, a própria LEC também. Se bem que a sim. LEC eu acho que, enfim, tem cursos lá que são caros, eu não estou dizendo que todos são, Sim, que eu mas nem conheço eles não são todos. acessíveis para todas Não as pessoas são. mesmo. É, Então a gente, assim, quem está interessado na área, né, buscando os assuntos, a gente tem conteúdo demais e hoje em dia, com a facilidade da internet, da Amazon e tudo mais, facilita muito ter conhecimento desses assuntos, então vale buscar. Mas perfeito, graduação também sempre ajuda, né. Acho que é mais importante perfeito, que a pessoa faz com o conteúdo que ela busca do que necessariamente se prender a um curso, tem que estar sempre perfeito. buscando se atualizar. Beleza, Excelente. Eduardo. Ótimo. Diga lá, Vitor. Eu vou bem nessa linha de buscar conteúdo, sabe, Eduardo? E também falar, né? Falar com profissionais que estão aí exercendo isso na prática, buscar no LinkedIn, mandar um oi lá, cara, né, seja aqui para Ana, pro Fernando, para mim, cara, como é que é, como é que foi, o que que vocês aplicam? Porque o meu, para aplicar aí os processos e aprender, né, um pouco sobre esse ecossistema de GRC foi suado, né? Procurando conteúdo ali, falando com colegas, mas eu vejo que tem alguns conhecimentos técnicos, né, Eduardo, aí linkando com o que o Fernando e a Ana falou, de onde buscar, né, mas eu acho que tem conhecimentos técnicos que têm que ser desenvolvidos, né, como, por exemplo, normas e regulamentações. Isso está aí aberto, né, na Uhum, internet para procurar e você lê de acordo ali com aquele órgão, né, que está regulamentando aí a sua companhia. Conhecimento e mapeamento de processos. Nossa, isso para mim perfeito, é um diferencial. Você saber exatamente ali como, né, a entrada, a saída, quem é um cliente, quem é um fornecedor, um pouquinho de notação BPMN também ali para ficar organizadinho, direitinho o perfeito, fluxo, isso aí, quem já auditou sabe como é que é, né? É a base do mapeamento de processo. Para mim, eu sempre falo isso. Eu não consigo identificar risco se não tiver um mapeamento de processo, né? É o início. perfeito, Contabilidade e finanças, não tem como. O impacto maior sempre vai ser financeiro. Então, se você sabe ali analisar uma DRE, um balanço, um fluxo de caixa, né, entender realmente das finanças da companhia, saber ler ali, entender, é um diferencial, né? Análise de dados, que tem aí agora vários cursos, já vi, tem na Udemy, Coursera aí, como o Fernando falou, tem vários aí gratuitos, né? Ferramentas de auditoria, né? Para mim, a auditoria interna, a auditoria é a base para todo o GRC, né? Você, no compliance, tem lá os pilares, né? Auditoria interna. Para riscos, também tem que algumas ferramentas para auditar. Controles internos eu nem falo. É auditoria interna pura, né? Governança como um todo. Então, tudo isso aí eu acho que a gente pode aprender nesses locais, como o Fernando e a Ana falaram, né? O framework também, para mim, igual, o ISO 31000, COSO, tanto a RM quanto o COSO e CIF. Eventos como esse gratuitos aqui que a Parente oferece, que realmente é muito conteúdo gratuito que vocês oferecem aqui, como também outros que a gente pode participar, que alguns abrem às vezes, como o Combrai, tem os do Leque também, né? uhum, E vou dar uma dica aí também, um que eu gosto muito de ler, e é esse, para quem quer aplicar na prática, é os manuais do TCU e da CGU, né? São muito bons, bem completos, segue ali o COSO direitinho, né? Algumas pitadas também diz o 31000. Então aí quem está querendo já avançar um pouco mais e implementar metodologia de riscos e controles internos, os manuais ali do TCU e da CGU são muito bons. perfeito. Você sabe que a Perint tem alguns clientes que são clientes públicos, né?
temos desde no nível municipal, estadual e federal, mas é uma referência ao manual de gestão de riscos do TCU, com a metodologia deles de gestão de risco, e que segue o COSO direitinho, sim. Então, concordo com você também. É uma boa leitura, né? E adicionalmente, É, Eduardo, sim, se puder estudar um pouco de psicologia também é bom, tá? Muitas vezes nós somos psicólogos também ali, escutando, como o Fernando falou, né? De certo. entender quem está ali do outro lado, isso é muito importante. E as graduações aí também, que já foi mencionado, e os cursos agora de pós que temos aí, que são vastos agora, tem muita oferta, né? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. E pessoal, olha só que interessante aqui para a gente continuar falando. É, A pergunta aqui é do anônimo, né? Ele não quis aqui se identificar, mas eu vou encaixar aqui na pergunta aqui. Eu acho que é um negócio interessante para a gente conversar agora. A gente está partindo aqui para os nossos últimos 15, 20 minutos da palestra, aqui do painel. E aqui o anônimo disse o seguinte, ó. O Fernando falou em propósito. Estou envolvido na área de GRC de alguma forma, mas sempre achei chato. Com todo respeito, não me julgue, por favor. Por isso, estou como anônimo aqui. Tanta formalização, tanta necessidade de manual, pouca flexibilidade em algumas situações, etc. Só que a carreira acabou me conduzindo para a posição que estou agora. Pergunta: sou um caso perdido na área? Devo procurar uma transição de carreira? Eu tô rindo, mas é com respeito, viu, Anônimo? Ou ainda posso encontrar esse gosto do que faço e um propósito que me impulsione a seguir em frente? Então veja bem, né? O que que vocês podem dizer para essa pessoa? Porque nós estávamos falando aqui no comecinho da nossa conversa que nós não almejávamos trabalhar na área de GRC, caímos nela e gostamos, de alguma forma nos apaixonamos. O anônimo aqui, ele está dizendo que de repente aconteceu a mesma coisa lá no começo, só que ele não se identificou. Ele casou, eu acho, e ele viu que ele não estava tão apaixonado. Aí vamos exercitar então esse lado psicológico, gente. Vamos ajudar o anônimo aqui de alguma forma na pergunta dele. E quem quiser começar a falar, fica à vontade aqui. Não, Já que quer falar, Ana, pode falar. Pode falar primeiro. Ah, tá bom. Vai lá, Então, Ana. é que lá na Big Four que eu trabalhei, eu era primeira linha. Certo. E Ou eu seja, esqueci de comentar. você era dona do risco, você era auditada. É, não, eu era auditora, mas como o negócio é auditar, eu era primeira linha. Ah, tá, Porque primeira linha da dentro auditoria, tá. da Big Four também tem essa estrutura. A divisão das De, linhas de defesa. Perfeito, perfeito, sim, a perfeito, gente, quem audita lá dentro dos controles deles também é auditado, também tem perfeito, que seguir o regramento de compliance, etc., né? perfeito. Então, eu fui aquela pessoa que reclamava se eu não precisasse fazer determinado processo. Eu conseguiria, por exemplo, ganhar um cliente mais rápido, né? Ah, essa empresa está dificultando a venda e tudo mais, né? Até que um dia a firma não aprovou um cliente. Determinada situação, não vou dar detalhes, obviamente, mas não aprovou. Eu tinha metas, tudo mais. Fiquei muito brava, muito chateada. Passou um pouco tempo, apareceu muitos escândalos dessa empresa e certamente e associar a nossa imagem, né, da imagem da empresa à época. Então, no processo de due diligence, análise reputacional, à época aquele cliente não foi aprovado. Mas com um desdobramento posterior a essa reprovação, eu vi o valor daquele trabalho. E aquilo me despertou um caramba, o que que eles fazem? Que conseguiram Ótimo, de fato proteger aqui a marca, né? Foi efetivo. E aí, nos meus últimos anos lá,
eu lá a alocação é por tempo, né? Então eu mudei um pouquinho e passei 80% do meu tempo a atuar na segunda linha. Eu tive uma oportunidade, abrir uma vaga, me inscrevi. Oi, desligou. Eu acho alguma coisa desligou o seu áudio. Só isso. Voltou, né? Foi minha Voltou. cachorra. Mas, voltando aqui, Hum, eu vi esse valor porque na prática deu para perceber o que a proteção, que assim, aquele processo de due diligence, que às vezes era demorado, que ele foi efetivo. Então, assim, é sim, de um valor imenso, porque quando a gente fala de reputação e marca, muitas vezes é até difícil de mensurar, né, financeiramente, qual é essa perda. E outra coisa que foi, é que com aquele olhar ali de primeira linha, eu conseguia trazer sugestões para o que dava para melhorar de processo, que melhorasse. Então, foi muito gratificante ver isso. Então, acho que se você não está, o anônimo, né, satisfeito, cabe refletir sobre isso, né? Primeiro, entender o valor do trabalho e ver sim, efetivamente como ele contribui ali para o propósito e objetivo da empresa e dos seus, e também se propor a melhorar o que não está legal, né? Porque a gente não está falando aqui que o GRC é soberano, está tudo certo. Imagina uma coisa exato, dessa. exato. Cabe a gente agir, né? E tentar melhorar. Sim, sim. E que é tudo Mas não, lindo, enfim, porque nunca é, né? não, de maneira alguma. Perfeito. Mas eu acho que você deu uma dica interessante para o Anônimo, né? Olha, depois a gente vai ouvir agora do Fernando, mas Anônimo, você viu o que ela falou? Ela queria muito um trabalho, não foi aprovado, ela ficou brava, né? Mas depois ela viu ali, olha só a lição, o que que aconteceu, né? O É, porquê que aquela decisão no final da história acabou sendo bom para ela, né? De repente você também, a gente não sabe, né? Você não deu mais detalhes, mas enfim, de repente você está numa situação parecida. Diga lá, Fernando. Primeira coisa para falar para ele é que problema nenhum ele acha chato, problema nenhum ele querer é, outra carreira. Então Fazer uma transição de carreira. não se sinta mal por isso. Talvez até o tempo que você está passando na segunda linha, no GRC, te ajude lá na primeira linha, você vai ter um entendimento melhor. Mas, às vezes, o problema que eu vejo com nós, profissionais de GRC, é porque a gente faz as coisas baseado no que está escrito nos livros e não aplica ao contexto da organização. Então, o exercício que eu faço sempre é me perguntar o que eu estou fazendo, o que eu quero com aquilo e por que eu estou fazendo, por que eu quero aquilo. Então, às vezes você está fazendo alguma coisa que está escrita em algum lugar e você quer botar um check lá para dizer que você fez. E isso não vai dar resultado prático positivo nenhum. Você não vai proteger. Eu brinco com o pessoal assim, por exemplo, eu não preciso fazer a questão do due diligence, eu preciso fazer uma baita de uma due diligence pro cara que me vende a lâmpada da minha sede. A lojinha, é um cara de uma lojinha. A gente usa muito o fornecedor do entorno. O cara da padaria, ele leva um pão pra gente lá na Arena MRV, o pão e o café. Eu não preciso fazer uma due diligence super profunda nesse cara. Eu só pego o pão com ele é da comunidade, a gente está gerando comunidade. Mas em alguns casos está escrito que tem que fazer due diligence em todo mundo e super profunda e eu não tenho recurso para ficar fazendo isso. Então eu jogo minha atenção para onde eu posso gerar um resultado. Então, por exemplo, eu gasto mais energia com patrocinador, que é onde vai ter um impacto reputacional maior. Então eu faço esse exercício de me perguntar sempre o propósito do que eu estou fazendo para eu ter propósito no que eu estou fazendo. Talvez possa ser isso, você está num local que está seguindo o manual sem aplicar o contexto da sua organização, ou às vezes você não está vendo o resultado no trabalho, talvez a empresa seja o problema e não a carreira. Sim, Acontece, acontece também. Falando isso para acontece. refletir, mas se essa reflexão, o resultado for que você prefere ir para uma primeira linha, prefere ir para outra carreira,
vai para onde você se sente melhor, porque trabalhar assim, Sim, trabalhar é difícil, né, gente? A gente trabalha o que a gente precisa, e trabalhar sem propósito é mais difícil ainda. exato, exato, Então, não se sinta mal com exato. isso. Eu acho que realmente às vezes é chato mesmo. E às vezes é para ser chato. Às vezes a gente precisa Sim, ser chato. exato. A gente é o cara que procura o problema, né? Olha, Mas eu concordo, eu considero, Fernando, desculpa até fazer uma intervenção no que você está falando aí. Eu considero, vocês já viram muitas vezes, né, gente, aquela frase, ó, faça o que você ama e não terá que trabalhar mais nenhum dia na sua vida, né? Porque vai ser. Essa frase, ela é difundida, ela é dita, ela pode ter um valor filosófico bonitinho, mas a gente sabe que não é assim, né, gente? não, Mesmo fazendo o que a gente ama, tem pepino pra caramba, né, gente? Todo dia, toda hora, né? faça, E tem que saber lidar com isso, faça né, o Fernando? que você ama e não amarás mais. Eu brinco às vezes falando isso. E também, assim, até você ter um hobby fora do compliance também, às vezes é bom para ajudar. Mas, assim, basicamente, não se sinta mal. Se Sim, depois dessa reflexão for a decisão de trocar, eu acho que tem que trocar, tenta, sim. sabe? Sem E às receio vezes, também, sem medo, né? é, e às vezes é chato mesmo, a gente é o cara que vai arrumar problema, a gente vai achar problema onde as pessoas não estão enxergando problema, a gente tem que explicar por que aquilo é um problema. Exato. Mas aí você tem que seguir aquilo para de fato resolver um problema, né? E sempre de olho se você não está apontando uma bazuca para matar uma formiga, né? Eu Também. brinco também com o pessoal do compliance que ele filtra o mosquito e engole o camelo. E aí não adianta Essa é também. boa também. Você vai ficar sem propósito mesmo, sem vontade de trabalhar. Mas se depois dessas reflexões a decisão for essa, vai para cima, cara. Você provavelmente ainda é um profissional novo, então tem muito pela frente, hein? Perfeito. Vitor, quer complementar? Depois de duas declarações dessa é difícil, né? De novo, Não e tem, não para mim. sobrou nada. Mas eu acho que o que resume aí o que os colegas falaram é você saber agregar valor ao que você faz e tentar enxergar valor naquilo que você faz, né? Uhum, Então, quando eu falo agregar valor, é extrair o máximo daquele seu trabalho e mostrar para a alta administração que ele é importante. Mostrar para as pessoas que através do seu trabalho, como a Ana falou, você evitou uma fraude, né? Ou identificou uma fraude, né? Ou um escândalo, né? Um risco de integridade. Então, eu acho que é muito mais nesse sentido, né? Achou, por exemplo, um furo de inventário lá, né, quando a gente fala de auditoria interna, e aí vão lá melhorar os processos, né, junto com o time financeiro e logística, ou seja, você aplicando um simples treinamento, né, de código de conduta, né, algo que você pode ter evitado um conflito de interesses. Então, e no risco, né, de fato, ou mitigar ele, né? Conseguir defender a companhia, ou no pior cenário é aquele que a gente fala às vezes, não tem como, né? O risco se materializa e a gente fala, eu falei. Lembra que lembra que eu avisei que ia acontecer? Aí chamam a gente para a gente ir lá corrigir com a primeira linha, não é assim? é Então, isso aí. é desses dois lados que a gente consegue ver o valor do nosso trabalho. Tá certo. Ó, com essa pergunta do anônimo aqui, gente, que ele fez, meio que nós já respondemos uma outra pergunta que nós tínhamos, né? O que vocês recomendam para os profissionais que já atuam em outras áreas e desejam fazer a transição da sua carreira para o GRC? Eu acho que a resposta que já foi dada por todos vocês, ela serve, porque se você deve fazer uma transição para sair, foi o foco do que nós falamos aqui para o Anônimo, caso ele não esteja se sentindo bem, é claro que ele também deve fazer o caminho inverso, o contrário. Se a pessoa quer vir para essa área, venha. Também tem depoimentos positivos, tem depoimentos de quem gosta, né? Mas aí, pessoal, eu queria levar aqui o nosso papo agora está chegando no finzinho já, mas antes das considerações finais, quero fazer mais uma provocação aqui. Ah, antes de tudo, quero fazer um comentário. Professor Leandro Jesus, nosso amigo, estava com ele quarta-feira, criador lá do método básico bem feito, né? Ele está falando, Du,
Nosso material do Básico Bem Feito de RC foi indicado no site do CGU como uma trilha de conhecimento, e é verdade. Se você entra lá no site do TCU, você vê o método BBF do Leandro Jesus como um dos materiais lá para conhecimento. Bem lembrado, Leandro Jesus. E ele está fazendo aqui também, um pouquinho mais acima, uma pergunta que ele fala assim, ó. Fala para nós como é o convencimento e busca de patrocínio no segmento de clubes. Então, Fernando, como é que você convence aí os executivos, né, do Galo? Enfim, você percebe diferença em ter que convencê-los, por exemplo, no investimento de cultura, no engajamento? Como é que você percebe a diferença de defender as questões relacionadas à conformidade num clube de futebol, hoje numa SAF, e de outras empresas, de outros segmentos que você já passou? Olha, eu brinco que é igual, mas é completamente diferente, né? Sempre é igual porque você sempre tem alguma trava, mas é um mercado muito volátil, né? O sentimento muda de 3 em 3 dias, porque depende do resultado. Ganhou, perdeu. Ganhou, perdeu, muda tudo. É, Quando perde, nada presta. E isso é muito difícil, mas é do é. negócio. Assim, a estratégia que eu tive aqui, a gente veio por uma necessidade de acertar as coisas, processos, também para receber um investimento e virar empresa. A gente pretende acessar outras fontes de, de investimento, então a gente precisa fortalecer isso para dar segurança para o investidor. Tem esse lado também, Sim. desse tipo de requisito por conta de recepção de investimento. Mas a estratégia que eu fiz foi me associar ao core business. Então, assim, eu fui aonde o jogo acontece para ajudar o jogo, sabe? Uhum. Então, o trabalho foi muito focado na operação nossa na arena. A gente conseguiu reduzir aí, se vocês forem procurar, esse ano a gente reduziu bastante o custo dos jogos, então a nossa margem líquida está muito melhor. E foi um trabalho que teve o apoio da área de compliance. A gente fez mapeamento de todos os processos dentro da Arena MRV para conseguir. A gente auditou alguns contratos para reduzir os custos. A gente vai no futebol também, então começa a ajudar o próprio futebol, o dia a dia dele ali. E esse ganho é um ganho curto, de curto prazo, você ganha muito apoio. E o pessoal começa a ver valor no trabalho. E também a gente começar a mostrar para o pessoal coisas que eles não conseguiam ver antes. E isso dá muita segurança e protege a proteção que você dá ao clube de antecipar problemas que poderiam até ir público, né? Porque tudo em futebol pode ir para mídia e é um problemão. Se torna público muito fácil. E eu vou desligar a câmera que eu estou saindo do carro aqui, mas eu continuo falando com vocês. Tá bom. E você impedir que algo fique público e para proteger ali a organização já é uma ajuda grande, né? A gente teve um problema que foi a público aí recentemente, virou uma polêmica maior do que deveria ter sido, mas outras várias a gente conseguiu resolver. Então a gente viu alguns problemas até no seu time aí recentemente que Sim. dificultaram o trabalho. Então a gente fazer isso, a gente ganha muito apoio. E isso facilita bastante no dia a dia. Por exemplo, due diligence. Eu consegui antecipar alguns problemas que a gente teria aqui se a gente fechasse alguns contratos, parecido com a história que a Ana contou, que eu fiz um dossiê da empresa e falei, olha, se eu fosse vocês, eu não contrataria. Uhum. E, na sequência, veio problemas e o pessoal falou, caramba, ainda bem que você avisou a gente, né? Olha onde a gente ia entrar. Sim. Sim. Então, isso ao longo do tempo, vai ajudando. É um trabalho de 2 anos. Não falta apoio, falta dinheiro mesmo, que a gente ainda está fazendo turnover aí financeiro, mas pouco a pouco a gente vai ganhando mais espaço. Interessante, Fernando. Só um comentário aqui que trabalhar em um clube de futebol e um clube de futebol de massa, de mídia, né, de muita torcida, como por exemplo o Atlético Mineiro,
as coisas, tudo vira notícia, né? Às vezes diferente de outros segmentos. Eu estava indo hoje para Perinite de carro e estava ouvindo no rádio que o Atlético Mineiro está verificando se vai colocar gramado sintético sim ou não. Aí a matéria lá dava conta do que é positivo, do que é negativo. Por exemplo, se de fato colocar um gramado sintético, precisa arrumar uma área do tamanho de um campo de futebol para poder plantar grama, árvore, enfim, para ser uma área de drenagem, né? Eu acho que isso é uma lei, não sei se municipal ou estadual aí de Minas. Por outro lado, vai haver uma economia da ordem aí, não sei se são de 10 milhões de reais por ano, né? Porque o gramado sintético dá menos trabalho. Então, imagine você ver. E eu fiquei sabendo disso hoje, ouvindo rádio, né? Então, acho interessante também essa rotina, esse dia a dia aí. Tá lidando com uma paixão da gente, do brasileiro, que é futebol, né? Acho muito interessante também. Amigos, eu acho que eu sou obrigado aqui por questão do tempo encerrar. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Vocês trouxeram informações importantes. A formação do profissional de GRC, ela é uma coisa que começa cada vez mais ter sinais de clareza, o que que é, quais são as finalidades, quais os cursos de extensão, pós-graduação que ele pode fazer, embora ainda não exista uma graduação. Mas foi muito bom nós termos falado aqui do que é o dia a dia, do que são alguns dos dilemas, né? É legal a gente pegar também aqui uma, uma, uma questão igual essa aqui do anônimo também, onde ele não está tão contente, ele está querendo saber se ele deveria procurar uma transição de carreira e contar com a informação das outras, com a opinião de outras pessoas. Pessoal, tem uma pergunta aqui da Larissa Sato que não deu tempo de fazer. Fantástica. Ó, como a recém. Responde essa rapidinho para nós aqui, Fernando, se você puder. Olha só. Como a recente questão de regulação das bets impacta na auditoria dos clubes de futebol? Hoje, todos os clubes de futebol têm uma bet patrocinadora, né? Como é que isso funciona? É o caso do due diligence que você mencionou agora? Fala rapidinho em tempo recorde para gente, porque essa questão é bem interessante para todo mundo. Facilitou meu trabalho, porque antes eu tinha que procurar várias camadas societárias para descobrir o destinatário final de uma empresa e fazer a due diligence da pessoa e levantar várias informações, algumas informações não públicas, muito trabalho investigativo de conversar com muita gente, e agora está muito fácil. Tem autorização, patrocina, não tem autorização, não patrocina. Eu cheguei em casa e aí a princesinha aqui está aparecendo, tá, gente? Então ficou mais fácil. Agora o meu trabalho pediu autorização? Pediu. Não pediu, não vai poder nem patrocinar, porque tinha até 20 de agosto para fazer o pedido para ele poder ter a resposta antes do dia 31 de dezembro, porque no dia 1º de janeiro, só quem tiver licença otorgada vai poder patrocinar. Nos Entendi. demais casos, vai ser proibido. Então, facilitou bastante o meu trabalho, basicamente é isso. Que legal, tá vendo aí, Larissa Sato, a resposta aí, deu tempo também. Quero agradecer o professor Leandro Jesus, quero agradecer outras perguntas que vieram aqui. Vitor, muito obrigado pela sua participação diretamente aí de Fortaleza. Trouxe também informações bacanas, conheci um cara legal. Muito obrigado, fica à vontade para suas considerações finais. Eu que agradeço, Eduardo. Como eu falei no início, né, é uma honra estar dividindo aqui esse palco aqui virtual, né, com a Ana, com o Fernando e demais colegas que já passaram e também vão aí, como eu já falei, que sou fã do professor Luiz Lobo e também às 4 horas. E é isso. Então, quem quiser também trocar ideia e o Anônimo aí também que está perdido aí na carreira, manda uma mensagem aí, Anônimo, no LinkedIn depois. Qualquer coisa a gente pode conversar. Não tenha dúvidas, no meio desses mais de 10 anos da minha carreira, algum momento eu também pensei em mudar, tá? É normal. É Mas normal. tente, é o que eu falo, tente agregar valor e mostrar valor. Quando você faz isso, eu acho que você engrandece também e você se sente útil também, né? Que o seu trabalho faz
bem ali para a sociedade e para a companhia. E no mais, agradecer aí a audiência de todos que estavam aí nos escutando até agora. E é isso, um grande abraço e obrigado. Muito obrigado. Ana, fica à vontade, por favor. Não, obrigada, Eduardo. Sim, muito grata a você, a Perine, aos colegas aqui pela oportunidade. É sempre bom a gente poder falar de GRC, né? Porque é uma matéria relativamente nova, podemos dizer assim, mas que se mostra fundamental para o sucesso, para a sustentabilidade das empresas. Vira e mexe vão acontecer os escândalos, igual recentes que a gente teve no Brasil. Antigamente a gente estava vendo mais empresa pública, só que agora a gente já viu que empresa privada acontece também. E isso mostra que é cada vez mais necessário termos mais e mais profissionais para robustecer o GRC das nossas empresas, né? Isso é muito importante para a sociedade, né? Empresas empregam pessoas, movimentam a economia, então tem um valor grande que a gente faz. É uma área muito interessante e o debate também foi muito interessante. Muito obrigada a todos. Obrigada. Eu que agradeço, em nome da Perinte também, a honra de contar com a sua presença aqui, Ana. Muito bom mesmo, obrigado. Fernandão, vamos lá. Um corintiano como eu, pode trabalhar no Galo, sim ou não? Cite 3 exemplos. Não, tô brincando. Mas obrigado pela sua presença, obrigado por ter participado, obrigado pelo esforço de poder participar aqui com a gente. E uma satisfação também poder contar, é, saber que tem hoje os times de futebol têm essas áreas, você é um profissional dessa área. Outro dia que a gente conversou, você contou aí, falou até o nome da sua colega do Cruzeiro, da área de compliance lá, você a conhece, outros clubes estão fazendo isso, e a sua presença também foi muito interessante aqui conosco, Fernando. Obrigado por contribuir. Muito obrigado, Edu. Pode trabalhar no Galo, só que vai acabar mudando de time. Vai desistir do Corinthians e vai virar Galo, porque Até a Ana, que é aqui botafoguense? vira. Aqui, assim, para qualquer clube, você entra funcionário, sai torcedor. Você acaba torcendo, não tem Olha jeito. só. Claro que a gente prefere não ter corintiano, cruzeirense nem flamenguista aqui, mas a gente recebe de qualquer forma. A gente já teve alguns casos assim aqui de funcionário, mas a maioria acaba virando galo, ou já é, né? A maioria já é galo pra caramba. Então, o pessoal tem tatuagem aqui, anda com tatuagem do galo enorme. Tá Então, certo. isso também é muito bacana, você ter a paixão ali no trabalho. Sim. Então, gostaria de agradecer o convite, pedir desculpa pelo atraso, mas foi uma loucura, porque o voo atrasou pra caramba. E obrigado pela paciência aí, por vocês terem me esperado. Que bom que eu consegui entrar, mesmo perdendo uma parte. E muito obrigado de verdade pelo convite aí, pela parceria. E quem estiver assistindo aí, que quiser, inclusive o Anônimo, conversar, igual o Vitor falou, pode procurar lá a gente, segue adiciona lá no LinkedIn, manda mensagem, a gente está aí para ajudar, a gente precisa de mais profissionais. Então, vamos que vamos. Tá E é certo. galo, que é galo. Boa, tá certo, é isso aí. Obrigado a todos vocês, obrigado também aqui ao Gabriel Bueno na produção, que está acompanhando a gente. Pessoal, às 16 horas, Leandro Burba será o mediador do painel, que, como disse o Vitor, contará com o professor Luiz Henrique Lobo, fera no mercado também. Tem outras pessoas também, não estou lembrando o nome agora, tá? Então peço desculpa, mas acompanhe lá que vai ser muito bom. Pessoal, da minha parte, está acabando a minha participação no Perint Week do ano de 2024. Agradeço também a Perint, agradeço a oportunidade de estar tanto nos eventos online como na quarta-feira no evento presencial. Forte abraço a todos, tudo de bom, bom final de semana, tchau.